Mais absurda que a cerimônia do Oscar de 89, só mesmo a existência da propriedade intelectual. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. A tradicional cerimônia do Oscar terá lugar neste ano de 2022, no dia 27 de março, e como tem sido habitual nos últimos anos, estará recheada de filmes chatos e que ninguém assistiu, naquele clubinho de socialistas da elite artística de Hollywood, que entregam prêmios uns aos outros, enquanto fazem enfadonhos discursos lacradores. Conforme o tempo passa, menor é o interesse do público em geral pelos filmes premiados pelo Oscar, uma vez que a maior parte dos espectadores de cinema nos Estados Unidos e no restante do mundo não se sentem representados pelos filmes cabeça e entediantes que monopolizam, nos últimos tempos, as principais categorias laureadas com uma estatueta dourada. A cerimônia deste ano, porém, não é o foco deste artigo. Para falarmos da treta entre a Disney e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a entidade responsável por organizar a entrega do Oscar, precisamos voltar ao ano de 1989. Aquele, certamente, foi um ano marcante. Afinal de contas, o mundo veria, meses depois da cerimônia do Oscar, a simbólica queda do Muro de Berlim, um prenúncio do fim do comunismo soviético. Para o mundo das artes cinematográficas, alguns acontecimentos de 1989 merecem destaque. O Oscar daquele ano foi o primeiro a substituir o clássico, e o vencedor é pelo atual e sem graça, e o Oscar vai para, supostamente, significando que todos os filmes indicados para a premiação já seriam vencedores. Naquele ano também, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos selecionou o filme Branca de Neve e os Sete Anões, o clássico da Disney de 1937, para preservação no National Film Registry. E nós já voltaremos a falar desse filme daqui a pouco. Porém, o que importa nesta análise de hoje é o fato de que o ano de 1989 seria o primeiro a ver a cerimônia do Oscar ser realizada sem um apresentador, algo que hoje em dia já não causa tanta estranheza, uma vez que tal escolha artística foi repetida em outras ocasiões recentes. A academia sentia a necessidade de revigorar a cerimônia, que parecia perder o interesse dos espectadores a cada ano. Para isso, para além de inovarem, extinguindo a função de apresentador para a cerimônia daquele ano, os executivos designaram o produtor Alan Carr para a importante tarefa de redesenhar e modernizar o evento. Como ficou evidente logo nos primeiros minutos da cerimônia, Alan Carr fracassou miseravelmente em seu intento. A cerimônia do Oscar de 1989 é considerada de forma quase unânime como a pior de todos os tempos, dadas as trapalhadas artísticas idealizadas pelo produtor e protagonizadas por uns pobres coitados que viram suas carreiras manchadas para todo o sempre num evento de mau gosto que envergonhou os presentes, os espectadores e a academia, e que arruinaria a carreira de Alan Carr de forma irreparável. Numa mistura psicodélica de teatro infantil e musical de quinta categoria, os primeiros minutos da cerimônia contaram com coisas vergonhosas, como pessoas vestidas de estrelas de isopor dançando de forma desencontrada e atores idosos sendo levados e tirados do palco de maneira pouco cuidadosa, enquanto que outros quadros da exibição ainda fariam profecias a respeito de futuros astros do cinema que se mostrariam completos equívocos nos anos seguintes, além de piadas e tiradas de extremo mau gosto, protagonizadas por artistas de reputação duvidosa. A grande tragédia daquela noite, porém, não foram as estrelas com pernas que adentraram o palco da cerimônia logo no início, e sim quem veio logo atrás delas. Branca de Neve em pessoa. Ou melhor, uma atriz que ninguém conhecia e com uma voz irritantemente aguda, vestida como a Branca de Neve, de acordo com a representação de 1937 da Disney, berrando as notas mais agudas já ouvidas
desenvolvidas na TV até então e caminhando de forma vergonhosa entre os artistas que compunham o público da cerimônia naquela noite. O constrangimento geral é palpável e certamente todo mundo já sabia, nos primeiros 30 segundos da apresentação, que a vaca da academia tinha ido pro brejo. As reações que se sucederam à desastrosa cerimônia do Oscar foram as mais revoltadas que se possa imaginar. Atores envolvidos na apresentação classificaram-na posteriormente como um grande erro em suas carreiras. E já na manhã seguinte, 17 artistas renomados assinaram e publicaram uma carta que classificava a cerimônia como uma vergonha para a academia e para toda a indústria cinematográfica. Revoltas e protestos generalizados se seguiram, mas a reação mais acalorada, certamente, foi a da toda poderosa Walt Disney, que basicamente decidiu processar a academia. O motivo? Simples. A academia utilizou a imagem da Branca de Neve sem autorização da Disney. De acordo com a empresa, o uso não autorizado de uma de suas personagens, especialmente em uma situação tão vexatória, representaria um dano irreparável à imagem da Branca de Neve construída pela empresa. A ameaça do desenrolar de uma ação judicial contra a academia continuou ainda por um tempo, até que seu presidente, Richard Kahn, se retratou publicamente, o que fez a Disney decidir arquivar o processo. A academia, sinceramente, pede desculpas à Disney pelo uso não autorizado do personagem da Branca de Neve, com direitos autorais pertencentes à Disney, e por criar involuntariamente a impressão de que a Disney havia participado ou sancionado o número de produção de abertura na transmissão do Oscar. Essas foram as palavras do pedido de desculpas de Kahn. Talvez agora você esteja se perguntando por que diabos alguém seria processado por utilizar a imagem da Branca de Neve, uma personagem criada há 200 anos atrás pelos irmãos Grimm? Bem, o uso do nome Branca de Neve em si não foi um problema, mas sim a sua caracterização, que era idêntica àquela desenvolvida pela Disney para o clássico de 1937. E se você ainda acha que não faz o menor sentido alguém ser processado por vestir uma atriz com roupas de uma personagem de um desenho animado, bem, você está no caminho certo para se tornar um libertário. Ao que consta, Walt Disney decidiu produzir seu longa-metragem de 1937, utilizando a história da Branca de Neve, justamente por essa história não possuir limitações de direitos autorais, o que reduziria os custos de produção do filme. O filme se tornaria um marco do cinema, inspiraria todo o imaginário popular a respeito da famosa personagem dos contos de fadas e receberia 2 anos depois um Oscar honorário personalizado, uma premiação feita justamente pela academia que 60 anos depois seria processada pela própria Disney, e justamente por causa da Branca de Neve. Acontece que, de fato, as leis estatais ao redor do globo impõem uma série de restrições ao uso daquilo que é comumente chamado de propriedade intelectual, podendo-se classificar nessa categoria coisas tão complexas quanto obras literárias e composições musicais, até mesmo coisas mais simples e abstratas, como marcas e logotipos. Para satisfazer a necessidade de se proteger a propriedade intelectual, criam-se leis estapafúrdias e pouco precisas a respeito de uso justo de marcas e músicas, formas de citar obras literárias e também sobre o prazo para a expiração dos direitos autorais de determinada obra, quando esta passa a incorporar o chamado domínio público. Sim, de acordo com as regras estatais, propriedades intelectuais possuem prazo de validade. O fato é que não existe propriedade intelectual, porque ideias não são escassas. O fato de a academia ter feito uma cópia de uma personagem da Disney não fez com que essa personagem sumisse dos filmes da empresa. Em
outras palavras, a propriedade da empresa não foi diminuída em nada com isso. Quando personagens, nomes, notas musicais, palavras, logomarcas e quaisquer outros tipos de abstração são copiados, o que temos é justamente uma cópia. A propriedade original do desenvolvedor dessa ideia não foi prejudicada e, portanto, de acordo com a ética libertária, não se cometeu crime algum. A existência de leis de direitos autorais e copyright é um completo absurdo, pois tais leis, além de punirem crimes inexistentes, violam a propriedade de outros indivíduos. Quando o Estado proíbe alguém de, por exemplo, copiar um livro, o Estado está dizendo que esse alguém não pode, usando suas impressoras, suas tintas e seu papel, fazer o que bem entender com eles. Ou seja, o Estado concede poder ao suposto proprietário de uma ideia de determinar como todas as outras pessoas poderão utilizar sua propriedade privada, impedindo-as de imprimir, desenhar, pintar, projetar ou de qualquer outra forma mimetizar sua criação intelectual. A cerimônia do Oscar de 1989 foi uma vergonha artística que dificilmente será superada. Os envolvidos em sua produção caíram no ostracismo e o evento se tornou piada até mesmo entre membros da academia nos anos subsequentes. Porém, mais vergonhoso do que a vexatória premiação daquele ano é o fato de que o Estado permite que alguns indivíduos, como os executivos da Disney, acionem judicialmente outros indivíduos sob a alegação de violação de propriedade intelectual, ainda que por simplesmente fantasiar uma pobre atriz com roupas iguais à de um personagem de um filme lançado 60 anos antes, e ainda que a propriedade de tal indivíduo, no fim das contas, sequer tenha sido prejudicada. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no botão da campainha. Até a próxima!